e a jornada da protagonista, que é sobre a compreensão e o desafio dessas definições impostas. A narrativa também explora as hierarquias sociais e de classe, mostrando como a aparência física, cabelos loiros, olhos azuis, versus cabelos escuros e crespos e olhos escuros, é associada à riqueza e à pobreza. Isso revela como características arbitrárias são usadas para definir e oprimir indivíduos dentro de um sistema de classes, onde os subordinados são forçados a servir. É um relato pessoal e potente que ressoa com experiências de muitas mulheres em sociedades marcadas por normas patriarcais e desigualdades sociais. O final, em particular, oferece uma crítica contundente às distinções superficiais e muitas vezes cruéis que a sociedade estabelece entre as pessoas e revela ideias e caminhos para superar as desigualdades e abraçar a diversidade. Hildo da Silva, Jardim Rosa, 2025. Introdução. Escrever pode ser um excelente canal para extravasar fortes emoções, organizar as ideias, elaborar experiências e encontrar formas para ser mais livre e realizado. Nessa corrente de pensamentos, há muitos autores que defendem a escrita como forma de produção artística e profissional, visto que, ao escrever suas angústias, ideias e sentimentos, libera espaço na mente para focar em outras prioridades. Como exemplo, eu cito a autora Julia Cameron, que escreveu o livro Caminho do Artista. Aliás, um excelente livro, e há muitos profissionais da área das humanas trabalhando com ele para ajudar as pessoas em suas jornadas existenciais. Quando iniciei esse livro, a intenção era só de desabafar a dor e a raiva que estavam me dominando. Sentir raiva, mágoa, tristeza, decepção não são emoções legais para cultivar, principalmente se você tem como objetivo ser pleno e realizado. Definitivamente, é preciso mudar a rota e buscar novos horizontes. Ok, mas como conseguir essa façanha? Por muito tempo, eu, sinceramente, não soube como. Mas o tempo é implacável com todos. E, por fim, consegui sair dos loops de dúvidas e desânimos e iniciei meus primeiros passos em direção à liberdade. Foi assim que a ideia de colocar meus desabafos no mundo nasceram. Qual a intenção de publicar tais desabafos? Acredita mesmo que isso pode ajudar alguém ou apenas será mais uma notícia de desânimo? Quem vai se interessar por suas experiências ruins? Eu não sei, mas eu sei que há muitas pessoas que passam pelo que eu passei e não sabem como resolver. Pior, ficam no prejuízo e sem encontrar uma saída. Com a leitura, perceberão que eu também não posso afirmar que encontrei saídas. Se as encontrei, não foram as que eu de fato queria. Apesar disso, eu vejo nessa escrita inspiração para buscar e trilhar caminho próprio, que encoraja a enfrentar os desafios da vida com força e determinação. Para que o relato das experiências ruins seja uma fonte de esperança, acho pertinente definir quem é a pessoa que enfrentou as adversidades, como a enfrentou, por qual motivo e qual resultado alcançou. De início, é bom esclarecer que se trata de uma pessoa que nasceu com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E só durante a crise desses relatos que esse fato foi diagnosticado. Isso porque, na época que ela nasceu, não havia esses estudos e muito menos possibilidades de um diagnóstico. A pessoa que é neurodivergente, ou seja, é diferente da norma padrão, pensa e age de forma diferente da maioria,
Por esse motivo, já cresce com muitos rótulos, e isso é complexo e traz muitas consequências que são diferenciadas e personalizadas, visto que cada um desenvolverá características em acordo com a cultura na qual foi criado. O primeiro rótulo veio do próprio médico pediátrico, que a chamava de minhoca, pois não ficava parada enquanto ele tentava examiná-la. Na escola, ouviu inúmeras vezes a pergunta se havia formigas na carteira e os chamados para voltar para o planeta Terra. Essa diferença foi aumentando com a idade e, por fim, culminou em um rótulo que machucava muito e, infelizmente, é muito comum em nossa sociedade. Não considero necessário falar sobre esse rótulo, pois durante a leitura você, leitor, ouvinte, será capaz de identificar e compreender por que escolhi omitir esse detalhe. Assim, nasceu esse relato, que pode ser dividido pelo menos em 3 partes principais. A primeira, que narra os desafios e problemas encontrados no caminho da sua existência, que perpassa pela descrição da infância, que proporciona maior compreensão das reações no campo profissional e acadêmico. Isto porque os desafios foram na faculdade de pedagogia e no exercício de sua profissão. Esse relato engloba o período de 9 anos, no qual a pandemia que ocorreu em 2020 a 2022 aqui no Brasil esteve presente e intensificou as questões existenciais. Hoje estamos vivenciando o período pós-pandêmico e até esse momento presente há desafios, consequências e sequelas para serem superados. 9 anos é um número bem interessante no campo do misticismo e, de certa forma, muito significativo, pois no decorrer da leitura serão capazes de reconhecer o quanto a protagonista dessas experiências é ligada ao mundo espiritual. Portanto, destacar a fé e as crenças advindas da religião, faz parte para a compreensão das denúncias que são feitas e como tudo aconteceu, criando eventos que se juntaram, ganharam forma, volume e intensidade. A segunda parte busca trazer informações e ideias de como se reestruturar diante das adversidades que a vida traz, e intenciona deixar uma mensagem de fé e esperança, revelando os caminhos e as escolhas realizadas para sair da crise e buscar reencontrar a paz e o equilíbrio da existência nesses tempos modernos. A terceira parte está em formato de diálogo, realizado por perguntas e respostas e por diversos comentários, que revela diferentes visões dos fatos narrados por outras perspectivas. Por fim, não menos importante, creio que seja possível ler cada enunciado como se fosse uma crônica, mesmo que seja de forma aleatória, como, por exemplo, abrir o livro em um ponto qualquer e ler o que essa parte traz. Faz parte do buscar nas entrelinhas o que essas palavras podem representar na sua própria experiência de vida. E, desta maneira, encontrar respostas para as próprias dúvidas e desafios enfrentados. Enfim, ler esse livro como se consulta um oráculo. Essa forma de ler pode ser divertida e inspirar novas ideias e ações para transformar as energias do dia a dia. Experimenta, é muito bom. Agradeço por sua atenção e por sua leitura e pela sua audição e faço votos que esse livro, esse audiobook, te traga muita alegria e reverência para se viver e estar nesse tempo tão especial. Obrigada de coração para coração.